A gente está um pouquinho atrasado, mas vamos já iniciando. Eu queria chamar ao palco aqui o professor Dr. Sidney Molina, professor Dr. Lutero Rodrigues e o professor Dr. Jorge Colli. A escadinha é ali, ó. Como a regra da brincadeira aqui é 20 minutos cada um, sobre o Ronaldo Miranda, eu vou fazer uma ordem assim, vou começar pelo Sidney, professor Dr. Lutero, e o Jorge por último. Tudo bem para vocês? Bom dia a todos, bem-vindos, é um prazer estar aqui. Eu vou começar, talvez, de um modo um pouco inesperado. Recentemente eu fui copiado num e-mail enviado pelo professor Ronaldo Miranda. Embora nós tenhamos uma boa relação, não é todo dia que chega uma mensagem, ainda mais uma mensagem com cópia para... Uma mensagem de divulgação com cópia para outros colegas e amigos, né? E nesse e-mail, que foi do dia 11 de novembro de 2015, o Ronaldo escreve: permito-me enviar a vocês o link do YouTube que registra a performance, não é uma delação premiada, viu, professor Ronaldo? Que registra a performance do episódio sinfônico de Francisco Braga, regido por Roberto Ibiriçá, com a Orquestra Simão Bolívar, em 24 de outubro último. No mesmo programa, foram apresentados também meu concertino para piano, o concerto para gaita de Inátali, eu mando Xarará, introdução aos choros, e logo depois do link para essa gravação do YouTube, o Ronaldo comenta, bem no estilo dele, inclusive no estilo musical dele, a execução é primorosa, vale a pena ouvir do princípio ao fim, pois o melhor está no meio. Trata-se de um andante, mas bem curto. É um convite para que a gente realmente acesse o link e dê atenção, né? Continua o Ronaldo. A obra me traz lembranças da USB com Karabichevsky, ao início de sua carreira, e do período de minha formação musical, décadas de 60 e 70. Braga foi professor de composição na Escola de Música do FRJ, onde eu estudei meio século depois, na linha sucessória de Miguel, Nepomuceno e Oswald. E o episódio sinfônico soa completamente wagneriano, como muitas outras obras escritas no final do século XIX. Abraços a todos, Ronaldo Miranda. Acho que o professor Colli estava copiado nesse e-mail também, se não me engano, ali. Bom, para além da coincidência de que eu acabara de escutar a gravação já antiga do trio para cordas do Braga, uma gravação do trio brasileiro, gravação, enfim, para um músico crítico, mas antes de nada me defino como um professor, essa mensagem caiu como uma chave bastante interessante, né? Para compreender a obra do próprio Ronaldo, né? Uma obra que, como todos sabemos, é bastante ampla, tanto na diversidade de gêneros, né? Piano, câmara, coral, concertante, orquestral, óperas. Bom, só que nessa manhã nós já tivemos um retrato de coisas muito diferentes, obra coral, canção, trio de clarinete, violino, piano. Também diversa nas técnicas empregadas, não é? Enfim, tonalidade tradicional, expandida, tonalidade livre, etc. E também do uso ou do não uso, não é? E mais ou menos moderado da cor local, enfim, do Brasil. Um pequeno parênteses, já há algum tempo eu tenho trabalhado para desmontar um pouco aquilo que poderia ser chamado de uma ideologia historicista, né, que às vezes toma um pouco conta de grande parte da academia brasileira, academia musical brasileira,
em que as coisas, principalmente a música do século XX, fica dividida dicotomicamente entre a vanguarda experimental e o resto. Quer dizer, o resto tem um nome, o resto chama-se neoclassicismo. Quando a gente não tem um nome muito preciso, a gente usa o neoclassicismo e ele já abarca o resto, né? Esse neoclassicismo ele vem muitas vezes com um epíteto de algo mais retrógrado, algo mais, né, uma reminiscência passadista. Eu tenho lutado um pouco contra essa redução, né, porque acho que o esquema não é, esse esquema ele não é muito, ele não é apropriado. A gente poderia colocar as coisas em outros termos, né? Empobrece a crítica das obras, a análise do artesanato das obras, das redes de influências, do jogo de força, os jogos de forças poéticas, né? No caso específico do Brasil, é um esquema um pouco simplificador demais, né? Pode, às vezes, ser até uma boa sociologia, mas não ajuda a escutar as músicas, não ajuda a compreender as músicas. O modernismo de 22, ele de alguma forma contaminou, para o bem ou para o mal, né, de modo indelével, a reflexão musical entre nós. E a voz bastante comprometida de um musicólogo como José Maria Neves ainda predomina muito nessa narrativa, né, que desenha as conexões entre modernismo de 22, música nova, de Cole Reuter, e logo já pula para a USP de Gilberto Mendes, Tony e Vili Correia, nos anos 60. Faz disso uma narrativa com cara de coerente, né? E mesmo tendo em vista que há a participação de muitos músicos de diversos estados entrando dentro dessa história, a começar pelo próprio carioca da gema, Heitor Villa-Lobos, é uma narrativa que a gente poderia chamar, ou poderia atribuir uma certa cara paulista, né? Uma certa visão paulista da história da música. Por outro lado, a música do Ronaldo Miranda, ela soa bastante carioca, né? Mas de um jeito muito particular, da expressão. É claro, como não poderia deixar de ser, o Ronaldo incorpora diversos elementos modernistas, que vêm de todos os lados, e está atento a tudo que ocorreu, que ocorreu no século XX, nesse começo do século XXI. Mas cabe destacar que algo na raiz da obra do Ronaldo parece sair tranquilamente, eu gostaria de ressaltar o tranquilamente, do romantismo brasileiro, né? Justamente aquele contra o qual 22, né, e seus descendentes se opuseram radicalmente. Esse mesmo romantismo que talvez também por conta disso mesmo, dessa narrativa modernista, que é diferente do próprio modernismo, se tornou tão pouco estudado, tão pouco tocado, tão pouco conhecido, até no meio dos músicos. Há, no modernismo brasileiro, nos modernismos em geral, uma tensão própria, né? Uma tensão que é possível detectar no próprio Villa-Lobos, em todas as suas fases, e aí eu discordo de parte da crítica, quer dizer, acho que essa tensão modernista está no Villa-Lobos do Chouso, mas também está no Villa-Lobos das Baquianas, e também está nas fases finais do Villa, né? E essa tensão, ou essas tensões, elas seguem frente aos inconformismos, né, de Gilberto Mendes, de Vili Correia, e também de músicos como Jorge Antunes, como Marlos Nobre, já antes Santoro, e também está presente no nacionalismo paulista da escola do Guarnieri, não é? Que, com seu rebuscamento técnico, é igualmente tenso, cheio de conflitos. Há um lado do modernismo que sai daí também. Esse modernismo, para a gente simplificar um pouco, ele tem uma forte matriz francesa, não é? Como se começasse em Debussy. É polêmico, é provocativo, gosta de se expor publicamente. Como todos nós sabemos, quer dizer, somente mais tardiamente, com Cole Reuter, nos anos 40, que a escola de Viena é absorvida de uma maneira mais intensa no Brasil, mas a França, mesmo depois disso, continua forte para as vanguardas. Um contato uma inspiração forte que Messiaen tem sobre a vanguarda brasileira,
o próprio Pousser, que, enfim, foi o orientador de doutorado de um compositor como Flor Menezes, por exemplo, né? Caberia aqui um parênteses para tratar de Almeida Prado, mas aí eu percebi que o parênteses poderia se tornar um outro evento. Então, o Almeida Prado é um caso bastante particular, aliás, ele merece ser citado pela história dele aqui, nessa casa, né, nesse lugar, na Unicamp, mas é um caso bastante particular e bem diferente disso. Bom, o fato é que a música do Ronaldo, seja na leveza juvenil de uma obra como a Suíte número 3, né, que tive a oportunidade de gravar recentemente, numa versão para quarteto de violões, seja na querida canção Cantares, que todo mundo gosta de cantar, também uma vez me obrigaram até a fazer uma versão para violão solo e barítono para um evento no Japão, etc., que eu nem fiquei muito satisfeito com o resultado, mas a beleza da canção e o carinho que as pessoas têm por ela justifica um pouco isso. 10 minutinhos. Está indo. Enfim, seja na ousadia de Oriens 3, na trajetória de 77, no prólogo Discurso e Reflexão de 80, no tango, o Ronaldo escreve muitíssimo bem para piano a 4 mãos, faz soar tudo muito, de uma maneira muito intensa. Nas micropeças, na obra coral, a gente teve uma palhinha, agora há pouco, com a Suíte Nordestina. Obviamente, na Passionata para violão solo, que foi talvez a primeira peça do Ronaldo que eu conheci, na gravação dos anos 90, do Fábio Zanon. Enfim, nas obras orquestrais, na Sinfonia 2000, nas variações temporais, agora escritas em 2014, e nos extraordinários fragmentos para o Inverno Solar, não é, que talvez seja a obra do Ronaldo que eu esteja ouvindo com mais frequência atualmente, e que teve uma gravação espetacular aqui do trio Tokesh Rosas Bazarian. Além das óperas, não é? Eu não conheço, estava contando, Ronaldo, eu não conheço o Dom Casmurro, infelizmente, mas a gente pode ver cenas da Tempestade no YouTube, para a banda sinfônica, né? E, claro, O Menino e a Liberdade foi estreada, foi uma produção do Teatro São Pedro, com o libreto do Jorge Colli aqui ao lado, né? E isso todos nós pudemos ver recentemente. Enfim, em tudo isso, por mais diverso que tudo seja, não há as arestas modernistas ou modernísticas, né, típicas, mesmo nos momentos mais especulativos e tensos, que também os há na obra do Ronaldo. Há progressões harmônicas típicas na obra dele, né? A gente poderíamos até identificá-las, sei lá, as terças ascendentes em cascata, que vão estreitando, acelerando, né? Vão ficando mais estreitas. A impecabilidade da condução de vozes, que foi ressaltado aqui também na análise da obra coral, né? Que é uma generosidade isso, a condução de vozes bem resolvida, é um cuidado, não é? Muito particular que o compositor tem. Enfim, há muito que a gente poderia apontar, não é, como características musicais, estilísticas dele. Mas, acima de tudo, o que eu queria chamar a atenção hoje, não é uma tranquilidade, um senso de humor, uma espécie de sofisticação que é muito diferente, tanto de Villa-Lobos, como do modernismo paulista, pensando isso no sentido amplo da expressão paulista. A técnica do Ronaldo, ela parece ser exercida sem nenhuma arrogância. Ela fica sempre reclusa, né? Podemos ver isso até num contexto mais amplo. O Lorenzo Mami analisa com bastante propriedade as relações do Villa-Lobos com a bossa nova, né? Mas aquilo que ele denomina liquescências sonoras, uma certa doçura carioca, né, do Rio de Janeiro dos anos 50, é um pathos que talvez esteja muito mais perto da tradição de um Lorenzo Fernandes, que infelizmente morreu muito jovem, ou ainda dos insuficientemente conhecidos Henrique Oswald e Francisco Braga, né, e que me parece ser uma tradição herdada pelo Ronaldo Miranda, talvez também pela Marisa Rezende, de certa maneira, não é? É uma coisa bastante diferente das provocações modernistas.
que foram resgatadas pelo tropicalismo e não pela bossa nova. Essas provocações que vão de vila a ville, né? Na verdade, dois compositores que o tempo tem mostrado mais pontos em comum do que a gente imaginaria num primeiro momento. Se a gente tomar, por exemplo, o shot Yara, do Anacleto de Medeiros, né, poderia haver utilização mais oposta do que a que fez Villa-Lobos no Show dos 10 e a que fez o Ronaldo nas Variações Sérias, né? Esse é um exemplo para a gente pensar, onde a gente tem o mesmo tema tratado por esses compositores, grandes compositores de gerações diferentes. Enfim, passando para o pedacinho final aqui da minha fala, um improviso escrito, um improviso com uma pequena partitura aqui, a gente chega em Francisco Braga, não é? O interesse do Ronaldo sobre aquele breve andante, ótimo, vai ser perfeito, 5 minutos. Né? O interesse do Ronaldo pelo breve andante que está ali no meio dos episódios, do episódio sinfônico, mostra um pouco da conexão dessa matriz carioca liquescente, né, que estamos tratando, né, ao longo do texto, dessa comunicação, com a música francesa, mas com o romantismo francês, não com o impressionismo modernista de Debussy, num primeiro momento. Aqui também cabe... Nós temos aprendido muito simplesmente por termos a chance de frequentar as temporadas de concertos numa cidade como São Paulo nos últimos anos, né? E isso pode ter sido mais ou menos planejado, mas nós temos, nos últimos 3 anos, a gente pode ver 3 óperas de Jules Massenet em São Paulo, né? O Werther em 2012, na verdade 4 anos, no Teatro São Pedro em 12, Thaís, o ano passado, no Teatro Municipal, que foi quase que por consenso o melhor espetáculo operístico do ano, e agora o Don Quixote, que acabou de sair de cartaz no próprio Teatro São Pedro, agora em 2016. Né? É uma outra música francesa, né? E uma música francesa que foi talvez coibida aqui entre nós, durante alguns anos, por isso que eu tenho chamado de ideologia historicista, né? E que acaba predominando um pouco nos nossos cursos de música mesmo. Bom, é fato conhecido, não é, que Francisco Braga estudou diretamente com Massenet, né? Seu wagnerianismo, que é o nosso wagnerianismo e é o do Ronaldo, tem um filtro parisiense. Braga, aliás, escreveu o Hino à Bandeira, né, com letra de Olavo Bilac. E é interessante como, pegando os versos de Bilac, né, ele trata o símbolo da terra como querido, né? É o querido símbolo da terra. Um tempo como os de hoje, né, é interessante pensar, né, ele destina ao símbolo da terra o afeto que se encerra em nosso peito. Né? Parece um som de uma música do Ronaldo Miranda, esse texto, com melodia do Francisco Braga, que, aliás, também apronta as suas ali nesse mesmo hino, não é? Porque na hora que a grandeza da pátria nos traz, ele vai, enfim, usa o terceiro grau maior, né? Sei lá, não sei se está em Lá bemol, maior, o original, mas, enfim, ele usa a quinta do acorde de tônica alterada na melodia, e harmoniza. Para falar da grandeza da pátria, já vira uma ironia interessante, né? Esse é o Braga. Enfim, esse tom gentil, amoroso, ao mesmo tempo doce e sofisticado, é captado por Braga e se aplica, eu diria, na minha visão, muito particular, a todas as obras de Ronaldo Miranda, né? Até mesmo para as estranhezas daquele unbelievable que aparece ali no meio da trajetória, em coisas mais malucas que ele também escreveu e escreve, né? Estou terminando. E também não seria por acaso, não é, que em uma das principais obras de Ronaldo Miranda, que é a Sinfonia 2000, encomenda do Ministério da Cultura para os 500 anos do Brasil, ele tem encaixado no finalzinho do tema variado, né,
talvez até o professor Lutero se refira a isso, exatamente uma menção do refrão, né, do hino à bandeira de Francisco Braga. Bom, tudo isso saiu para mim daquele e-mail, não é? que tem me feito pensar, não é, na música brasileira e especificamente na obra do Ronaldo Miranda. Parabéns a todos os organizadores por esse belíssimo evento que tem possibilitado essas conversas. Passo a palavra para os meus colegas e a gente volta a conversar no final. Obrigado. Queria primeiro agradecer o convite. É a segunda vez que eu acho que eu venho ao evento e já notei uma evolução considerável, tá? Maior e parece que melhor organizado, com muito mais condições e mais amplo, né? É uma honra estar aqui com colegas tão ilustres. Agora ainda não achei um jeito de falar. Acho que talvez essa distância. Bem, o que eu vou falar é só uma pequena reflexão despretensiosa sobre um aspecto da música do Ronaldo Miranda que me chamou a atenção, que é exatamente coisas que o Sidney até citou um pouquinho, o uso da forma, tema e variações, que é uma característica muito particular, eu diria, da música do Ronaldo. Eu até, fazendo um levantamento estatístico mais ou menos superficial, eu até diria que, em proporção ao tamanho da sua obra, Ronaldo vem a ser o compositor brasileiro que mais utilizou esta forma. É uma coisa ousada o que eu estou dizendo, mas em proporção ao tamanho da obra. Agora, mais tarde eu vou voltar a isso. Antes, que forma é essa? Tem variações. Bom, é bastante difícil, justamente por ser uma forma aberta, tem variações, é uma forma aberta e não uma forma fechada, é difícil a gente falar sobre ela. Mas eu diria que é uma forma que não traz em si grandes restrições estéticas e que se põe totalmente a serviço da criatividade do compositor. Mas, ao mesmo tempo, cobra. Porque, através dela, percebe-se claramente o grau de destreza técnica do compositor. É uma forma que te dá liberdade, mas, ao mesmo tempo, exige que você tenha condições para exercer essa liberdade. Eu diria até, eu uso como uma forma, um pouco, como exemplo de uma forma que tem características contrárias à forma do tema com variações, a própria forma sonata, que é uma forma que esteve sempre vinculada, por natureza, à música tonal. A forma sonata, ela precisa da música, da tonalidade para existir. É claro que há obras do século XX que se usa o arcabouço, só o arcabouço da forma sonata e pode chegar assim a resultados não tonais, mas ela é fundamentalmente uma forma tonal. E foi uma forma utilizadíssima pelos maiores mestres da música, desde Renascença para cá. Eu chamaria atenção, assim, lembraria alguns compositores e algumas obras rapidamente. Por exemplo, Variações Goldberg, de Bach. Que obra! Mozart usou, Beethoven, Variações de Abele, é outro monumento. Brahms, dá para escolher, que tema e variações a gente prefere. Mas
aí que está o lado. Até agora eu falei de compositores tonais. Porém, era uma forma que foi também utilizada por Schoenberg e pelos compositores contemporâneos. Ou seja, é uma forma que permite você aplicá-la, não importa se na tonalidade, se fora dela. Nós veremos daqui a pouco que até em outras questões estéticas ela se prestou a servir. Né? Bem, alguns pensamentos a respeito da forma sonata eu gostaria de citar rapidamente. Um que é meu mesmo, que eu diria que é talvez a forma que mais evidencia o domínio da técnica composicional, minha opinião. O célebre crítico inglês Donald Francis Tovey, era um desses monumentos, ele disse o seguinte: há poucas coisas na música mais obviamente intelectuais que a forma de variações. Ele não diz isso de forma pejorativa, não. Esse intelectual, para ele, é uma qualidade. Sobre a aplicação da forma do tema com variações na música atonal, um discípulo de Schoenberg, importantíssimo, chamado René Leibowitz, disse o seguinte: a forma mais adequada para a música dodecafônica é a do tema com variações. Ou, agora, a gente vindo para o Brasil, nós vamos encontrar justamente aspectos interessantes à beça da utilização dessa forma. Primeiro, ela está presente entre a gente desde o século XIX, na música, por exemplo, já citada de um Francisco Braga, tão cara a todos nós, mas também Henrique Oswald, Alexandre Lévy e Alberto Nepomuceno, pelo menos esses já no século XIX a utilizaram. Mais para frente, ela vai ter um emprego muito especial para os compositores nacionalistas. Primeiro, porque não da mesma forma que a gente encontra a utilização da forma na maioria dos compositores, mas Mário de Andrade, no ensaio sobre a música brasileira, chega a dizer que a forma da variação é muito comum no populário. O que carece é especificar e desenvolver nossos processos de variação. Com isso, ele quer dizer que não é exatamente aquela maneira europeia de fazer, mas que no nosso populário a gente já tem soluções de variações que essas que os compositores deveriam aprender a fazer. E eu chamo a atenção especialmente para um aspecto. Camargo Guarnieri, além de admirar essa forma, ensinava obrigatoriamente a seus alunos a tema e variações. Qualquer aluno de composição do Guarnieri tinha que exercitar sua técnica desde muito cedo, utilizando os temas que ele propunha, geralmente os próprios temas do final do ensaio ali. E os compositores, e alguns dos compositores nacionalistas, como Oswaldo Lacerda, faz disso, ele fez numerosas obras, mas a obra do Lacerda é muito grande, daí a proporção que eu usei no começo. Bom, agora, a mostra absoluta da versatilidade dessa forma é que também foi algo que, na época do grupo Música Viva, Kernreuter passou para os seus discípulos também. E aí, a mesma forma, tema e variações, foi utilizada, por exemplo, por Cláudio Santoro, por Guerra Peixe, em peça completamente dodecafônica, e até o Edino Krieger, que é um aluno mais novinho do grupo. O Edino Krieger tem uma peça que eu já regi aqui em Campinas, com a orquestra da Unicamp, chamada Variações Elementares. É uma joia de obra.
E isso mostra que essa forma, então, no Brasil, serviu tanto para os nacionalistas quanto para os não nacionalistas. E até para períodos diferentes do santoro. Há o santoro dodecafonista que usa e há o santoro nacionalista que também usa. Ou seja, não tem restrição possível no caso desse. A obra do Ronaldo Miranda, primeiro eu destacaria aquelas obras que já têm por tema, quer dizer, por título, variação ou variações. Eu chamaria aqui 5 obras que no seu próprio título já traz variações. A mais antiga delas, de 1980, é o recitativo Variações e Fuga para violino e piano. Um ano depois, o Ronaldo já faz, talvez eu acho que é a sua primeira obra sinfônica, Variações Sinfônicas, de 81, para a orquestra, uma obra que o maestro Eleazar de Carvalho estreou e foi muito bem recebida. Já a primeira obra sinfônica do Ronaldo. Devo acrescentar aqui que interessante também a proporção de obras sinfônicas na produção do Ronaldo. Cerca de 1/4 da produção, em termos numéricos, dos títulos do Ronaldo, é música sinfônica. Isso é uma proporção muito grande, muito grande. Seguindo, nós temos então depois uma obra que se consagrou e até através obrigatoriamente ela teve mais de uma versão, que são as Variações Sérias sobre um tema de Anacleto de Medeiros, que foi o que o Sidney já se referiu, de 10 anos depois, de 91. Inicialmente para quinteto de sopros, ela foi transcrita depois para piano a 4 mãos e para 4 violões, ou seja, sucesso, né? Isso quer dizer que os intérpretes escutam e chegam, mas por que você... Por que não para mim? Por que não para a gente? Eu também queria tocar essa música, é muito boa. E assim surgem essas tantas outras versões. E eu não creio que o Ronaldo vá parar por aí. Quem sabe ainda tenham outras opções. Em seguida, vem as variações a Zorovark. Bom, nome misterioso. Se a gente ler esse nome ao contrário, a gente vai ler Cravorosa. Eu suponho, eu procurei, não encontrei gravação nem nada, nem a partitura, eu suponho que o tema deve ser do cravo brigou com a rosa, ao contrário, talvez. Ok. Então, Variações a Zorovark. É de 2002, para cravo. Ok, muito interessante. Então, a quinta obra dessa, que tem o tema, no título Variações, são uma obra recentemente estreada pela OSESP, que são as variações temporais, que o Ronaldo usa um subtítulo, Beethoven Revisitado. Me disse o Sidney, hoje na viagem, que foi uma obra muito bem aceita pela orquestra, né, e por todos, que foi um sucesso. Ou seja, nessas 5 obras, variações está aqui no título. E, efetivamente, já é uma coisa considerável, um número considerável de obras dessa natureza. Agora, eu também, por várias razões, eu já tenho contato com a música do Ronaldo já faz algum tempo, eu fui me lembrando de obras do Ronaldo que eu até regi, e que, de repente, parecia lá também tema e variações. Então, eu comecei a juntar essas obras. Uma eu não conhecia, ele que me contou. É uma peça para piano de 1984, chamada Estrela Brilhante, que o tema das variações, ou paráfrases,
é um ponto de macumba. Daqui a pouco eu volto a ela. Mas antes disso, uma vez eu regi o concerto para piano, não o concertino do Ronaldo, que eu também já regi, mas o concerto para piano, que é uma grande obra, e não é em linguagem nacionalista e coisa nenhuma. É uma obra tonal, na sua essência, de uma fase que o Ronaldo chama de a sua fase atonal, que ele limitou entre, eu tenho escrito isso aqui, entre 1977 e 1984, mais ou menos, a produção do Ronaldo nessa fase. É tão boa quanto essa de hoje. São peças excelentes. O último movimento, o terceiro movimento, tem um tema com 5 variações. Está lá. Mais uma peça, essa que o Sidney também acabou de falar, que no final tem o hino do Francisco Braga, é a Sinfonia 2000. Apesar do nome, foi escrito um ano antes, é claro, para ser tocada no ano 2000. De 99. No terceiro movimento, que é o último, também tem um tema com 5 variações. Que tema é esse? Ele acabou de me dizer agora, que é aquela melodia de Na Mão Direita, que estaria, inclusive, no guia prático do Villa-Lobos. Essa peça eu regi aqui com a Orquestra Sinfônica de Campinas, um pouco lá depois, 2001, 2002, por aí. Foi uma peça também marcante. Em seguida, uma espécie de guia orquestral brasileiro que o Ronaldo compôs, chamado O Universo da Orquestra. Foi por encomenda da Sinfonia Cultura, Orquestra da Rádio e TV Cultura, hoje extinta, que eu fui praticamente o regente o tempo inteiro disso aí. E foi uma encomenda que nós fizemos ao Ronaldo, e o Ronaldo fez um guia prático, um guia orquestral, bastante bem realizado, interessantíssimo, em que, em um determinado momento, ele vai usar o Abre Alas, da Chiquinha Gonzaga, como tema, e faz uma série de variações sobre esse tema da Chiquinha Gonzaga. Ou seja, mais uma vez, o tema com variações. E, finalmente, recentemente, o concerto para violino. Esse concerto para violino tem um momento que ele volta ao Estrela Brilhante, lá, aquela peça para piano que eu falei antes, e no concerto para violino tem uma volta ao Estrela Brilhante, porém ele faz não as mesmas variações do Estrela Brilhante, mas ele faz outras variações do Estrela Brilhante. E aqui a gente tem, nessa minha conta, que eu apesar de eu perturbar o Ronaldo para que ele me dissesse se isso aqui é tudo, eu não tenho certeza que é tudo o que ele produziu, mas de qualquer forma nós temos aqui 10 obras em que essa forma aparece. Ora, na produção musical do Ronaldo, isso é mais de 10% da obra completa dele. Tá? Ou seja, nenhum compositor brasileiro tem essa proporção de uso da forma, tema e variações. Considerando a complexidade da forma e a natureza e a necessidade do domínio técnico e composicional para você se lograr, para você se dar bem nessa forma, eu diria que isto é um testemunho da qualidade do Ronaldo compositor. Tá? Se não, se a primeira não desse certo, a segunda ele pararia de compor. Ao contrário, ele está compondo até hoje tema e variações, e essas obras são muito bem recebidas. Além de tudo, essas obras refletem, por sua versatilidade, aquilo que eu já falei, elas também refletem as fases diferentes da atividade do Ronaldo. Aquela fase atonal, os temas são mais atonais. É um outro tipo de tema.
A partir de determinado momento, ele usa bastante, ele passa a usar temas brasileiros, de folclore, música tradicional, música popular, etc. E assim, o que acontece é que ele percorre um amplo universo e a forma permite que ele percorra. Então, eu fecho aqui, só voltando a dizer que mais de 10% da produção do Ronaldo... Ai. Bom, então ele fez a conta também, mas é por volta de 10%. Né? Nada melhor do que você falar algo com a presença do compositor. Né? Aí a coisa... Mas depois a gente vai ver essa conta aí. Muito bem. Porque também, pelo seu catálogo, algumas obras não estão lá, né? Você já começa com a suíte 3 para piano. Cadê a 1 e 2? Você não pôs no catálogo. Então, é a modéstia do compositor também. Então, o número final que a gente conta não é tão grande assim. Muito bem. Então, muito obrigado pelo convite. Ronaldo, parabéns pelo seu trabalho e obrigado a todos. Obrigado, maestro. Agora a gente vai ter o Jorge Colli como último arguidor. Eu vou falar de uma maneira muito mais solta do que as análises muito estruturadas que me precederam. Quero antes dizer como eu estou feliz e me sinto honrado com essa mesa particularmente honrosa e de estar aqui junto com o caro amigo e que eu também tenho uma honra suplementar em dizer que meu parceiro, que é meu parceiro, o Ronaldo Miranda. Já que é vida e obra, evocar só alguns pontinhos. Eu estive presente na banca de doutorado do Ronaldo, não é isso? No século passado. E eu não me lembro se eu estive presente na sua banca de livre docência, Ronaldo. Eu fiquei pensando... Ah, você não fez ainda, é por isso. Tá. E tivemos contatos depois, mas a nossa aproximação se fez com a realização da ópera O Menino e a Liberdade, para a qual eu escrevi o libreto. E foi ótimo, porque essa aproximação, não é, de um ponto de vista humano, o Ronaldo é uma pessoa que me faz sentir muito bem, que é uma pessoa de uma grande modéstia, de uma generosidade, de uma delicadeza, de uma elegância. O contato pessoal com o Ronaldo é uma felicidade. E o libreto estava pronto, eu passei para o Ronaldo gostou do libreto e começou a compor. De vez em quando ele entrava em contato comigo para dizer o que ele já tinha composto, como ele tinha composto. Me lembro uma noite, devia ser mais ou menos umas 11h30 da noite, toca o telefone e o Ronaldo, do outro lado, me diz: Jorge, eu estou travado. Eu estou com essa área do chofer e eu não sei o que fazer. Aí eu pensei comigo, o que é que eu vou dizer para ele? É só uma questão de, né, dar um pontapé para ele destravar. E a primeira coisa que me passou pela cabeça foi... Eu tinha ouvido durante a tarde um disco do Hugo del Carril, que eu não sei se alguém aqui sabe quem é. Foi um grande tangueiro argentino dos anos 1930 e 40. E eu estava com os tangos na cabeça. Aí a primeira coisa que me passou na cabeça foi dizer: Ronaldo, por que você não faz um tango desestruturado? Ele falou: ótima ideia. E aí saiu uma das áreas mais bonitas, né, do Menino e a Liberdade, que foi recentemente, aliás, incorporada num recital pelo barítono Johnny França, que eu fui ouvir, e ela se sustenta, ela é uma coisa, de fato, muito bonita. E isso, uma coisa levando a outra, me faz pensar que uma das características fortes da música do Ronaldo é a sinceridade. A gente pode dizer, todo artista é sincero. Eu não sei. O fato de não ser sincero não quer dizer que ele seja insincero.
Quer dizer o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, na música do Boulez, eu não sei se a ideia de sinceridade é alguma coisa que vem ao espírito, né? É um projeto intelectual altamente elaborado, complexo, que tem uma visão teórica muito forte. E eu não sei se a ideia de sensibilidade que traz consigo um princípio de sentimento, né? De sinceridade, quer dizer, entraria nessa categorização para o Boulez. É um projeto, não é outra coisa. O Ronaldo eu acho, profundamente sincero, no sentido em que ele explora intuições e que ele não se deixa levar de maneira nenhuma por coisas que não sejam ele próprio, que não saiam de dentro dele, que não sejam, ele recusa imposições exteriores que não sejam convenientes, que não tenham afinidades com aquilo que ele é e com aquilo que ele produz. Eu estou dizendo isso porque, entre outras coisas, vou dar um exemplo, né, que ocorreu entre a gente. Depois do Menino da Liberdade, eu fiz um outro libreto, um libreto chamado O Espelho, inspirado num conto do Machado de Assis. E eu propus o libreto ao Ronaldo. E ele, com amizade, com franqueza e com delicadeza, me disse: eu não sinto música nisso. E não quis musicar o libreto. Eu fiquei triste, é claro. Mas depois que ele me disse, eu entendi. Eu entendi que aquela construção que eu tinha proposto era um projeto muito diferente das coisas que tocam o Ronaldo. Eu acreditava no libreto, eu enviei o libreto a um outro compositor, que é o Jorge Antunes, e esse se entusiasmou e aceitou, e a obra vai ser estreada este ano no Teatro São Pedro, mas não com a música do Ronaldo, como eu tinha querido em primeiro momento. Estou dizendo isso para ilustrar o quanto ele é de fato sincero, o quanto ele é verdadeiro nas escolhas que ele faz. Então, esse aspecto, não é, esse aspecto da sinceridade, me traz também um outro ponto que eu acho importante. Ouvindo o Sérgio Molina, ouvindo depois o maestro Lutero Rodrigues, eu comecei a me lembrar, se vocês me permitem, de uma situação que ocorreu quando eu era muito jovem e quando eu estava na USP estudando filosofia. Eu tinha uma professora de estética pela qual eu tinha uma enorme admiração, se chamava Dona Gilda de Melo e Souza. E ela ensinava nas aulas, não é? Ela nos dizia o que era a boa arte e a arte ruim, ou a não arte. A boa arte era a vanguarda, era a arte mais contemporânea. A arte ruim eram os acadêmicos. A Gilda de Melo de Souza era parente, prima do Mário de Andrade, que praticamente a criou e a formou, e ela herdou os combates modernistas entre os jovens e os velhos. E eu dizia, puxa, né? O problema é que eu morava na Avenida Duque de Caxias, perto da Pinacoteca do Estado, que tinha então a museografia do Túlio Munhaine, muito antiga, muito romântica. E eu adorava ir lá. Eu adorava ver as pinturas do Oscar Pereira da Silva, as pinturas do Almeida Júnior, as pinturas do Belmiro de Almeida. E quando ela começou a falar isso, evidentemente, eu fiquei envergonhado, né, de ir lá. Mas eu não resistia, e eu ia, e eu dizia para mim mesmo, eu tenho que ir para saber o que é arte ruim. Né? Eu ia para lá com prazer de ver as obras, mas ao mesmo tempo eu tinha que me dar um álibi intelectual para poder ver essas obras. Eu estava pensando nisso porque justamente o que foi exposto aqui é essa ideia, não é, da obrigação de um compositor ou de um artista ser absolutamente corresponder às últimas modas da vanguarda. Hoje essas coisas mudaram muito, não é, mas
inclusive do ponto de vista das artes plásticas, né? O Museu d'Orsay, em Paris, em 1984, né, foi o marco que derrubou essa cisão entre passadismo e modernismo e permite ver as coisas de uma maneira muito mais complexa. E eu acredito que isso, hoje, nós estamos falando ainda disso, porque no Brasil isso ainda é presente, mas não faz mais sentido. Quero dizer o seguinte, não faz mais sentido. Não é? A questão é, hoje, que a modernidade entrou em crise, que nós estamos nesse espécie de grande limbo que nós chamamos de pós-modernidade, os artistas, felizmente, podem mostrar do que são capazes sem essas tiranias de uma modernidade que era profundamente autoritária. Profundamente autoritária. E radical, não é? E profundamente radical. Eu me lembro, eu morava na França nos anos de 1970, que foram justamente os anos no qual o Ronaldo teve a tentação atonal dentro da música dele, que eram anos que tinham herdado dos anos de 1960 um radicalismo muito forte. E eu, brasileiro, lá de vez em quando eu falava de Villa-Lobos, as pessoas saíam correndo. Eu me lembro de um professor de música, que me disse: mas Villa-Lobos é très mauvais, Villa-Lobos é muito ruim. Por que o Villa-Lobos é muito ruim? Porque o que se considerava como criação, como música, era Boulez, era Stockhausen, eram essas formas que apareciam como a ponta de uma vanguarda, não é? E isto são formas de tirania, e são formas de exclusão extremamente injustas, extremamente injustas. Eu fico pensando, e justamente nesse modo de compor que é o do Ronaldo, nesse modo de compor que é o do Ronaldo, eu fico pensando no caráter subversivo da música do Ronaldo. Não é? Pelo seguinte, a vanguarda é aquilo que hoje é o oficial. A vanguarda é aquilo que hoje é o reconhecido sem discussão. Essas formas que têm que ser absolutamente experimentais. Isso é o consenso. Isso é aquilo que não se discute. Por que nós estamos discutindo isso aqui? Porque o Ronaldo não faz consenso nesse sentido. E vocês vejam, não é? Eu falo para alguns amigos das artes plásticas, assim, conversando, que as bienais de São Paulo, quaisquer que sejam, querem ser muito subversivas e que inventam temas como, sei lá, as fronteiras, a crítica, não é? O vazio. Elas se querem subversivas bienais, mas esses temas são consensuais. São consensuais para a crítica, consensuais para todos aqueles que acreditam nessa forma de modernidade das vanguardas. E aí eu digo, meio provocador, o seguinte: bom, por que vocês, já que querem, de fato, fazer alguma coisa que está fora de todos os eixos, não fazem uma bienal sobre a beleza hoje? Por que não se faz? Porque a noção de beleza é uma noção, hoje, brega, fora de moda, e que não está no consenso. Que não está dentro do consenso. Quer abalar as coisas? Quer ver a coisa rachar? Traga alguma coisa de absolutamente fora. E eu acho que, nesse sentido, não é, uma produção de um músico como o do Ronaldo, que é uma produção tão elegante, tão fina, tão transparente. Hoje se fizeram referências, etc. Mas, para mim, é um compositor que eu ponho não como em relação de influência, mas relação de afinidade. É um compositor que eu ponho ao lado de um daqueles que eu acredito terem sido um dos maiores compositores do século XX, da história, que é Francis Poulenc. A mesma elegância, a mesma finura, o belo sentido das melodias discretas.
Tudo isso é tudo isso é o Ronaldo. E não é apenas porque a música do Ronaldo é uma música que não dá a menor importância para as modas intelectuais, que ela é subversiva. O fato dele não dar importância para as modas intelectuais traz outra coisa. Um dos aspectos que me parecem essenciais na música do Ronaldo Miranda é o seu aspecto semântico. E, quando eu falo aspecto semântico, não estou me referindo àqueles esforços da semântica musical dos anos de 1970, com o Nicolas Rouvet, por exemplo, e outros teóricos do mesmo tipo, que era, na verdade, o de dissolver a semântica na sintaxe. Não, ele toma na grande tradição semântica dos campos semânticos da cultura. Não é? Aquilo que o Mário de Andrade dizia, não é? Quando eu ouço, não sei, quando eu ouço uma marcha militar, eu não posso ficar pensando nas borboletas da Praça Floriano. Não é? Nós temos campos semânticos que são, talvez, alguns muito amplos, sinestésicos, interiores, e temos outros que são culturais. Não é? O trompete tem um aspecto, ele não é pura forma, ele tem um aspecto semântico, o violino tem um aspecto semântico. Não é? Isso os barrocos sabiam muito bem. E quem quiser descobrir exatamente do que eu estou falando, ouça e leia em detalhe a Ode para o Dia de Santa Cecília, do Handel, não é? No qual ele distribui a cada instrumento um aspecto semântico específico. Então, o Ronaldo tem isso, é por isso que ele é um grande compositor de ópera. Ele traz, e se nós estudarmos e quisermos tirar lições para os compositores mais jovens de hoje, é esse sentido de que os sons têm sentido. Ou seja, ele escapa daquilo que eu costumo chamar a maldição de Hanslick. Você sabe que Hanslick foi um teórico do século XIX, não é? Que nos anos de 1860 escreve uma coisa chamada do belo musical, que vai ser absolutamente determinante para aspectos da modernidade de vanguarda, e que é o seguinte: a música não tem sentido. Ela é uma pura contemplação auditiva de uma organização de constelações de som. E, bom, muita gente acreditou e continua acreditando nisso até hoje. Não é? Quando a gente pega, eu adoro as análises, eu acho que elas são extremamente fecundas, não é? Quando a gente pega as análises que são feitas no século XIX, até o final do século XIX, por compositores, por musicólogos, a grande diferença é que eles falam o tempo todo por metáforas. Eles não falam de jeito nenhum em quintas, em terças, em tonalidade, eles não falam nada disso. Eles vão falar de, por exemplo, tem uma passagem maravilhosa do Berlioz, no qual, para falar, por exemplo, da semântica do som, né, ele fala o som casto da trompa. Por que a trompa tem um som casto? Né? Porque a trompa é a trompa da caça. Caça é Diana. Diana é a deusa da castidade. A trompa é lunar. Ela tem esse som que não é tão incisivo como o som do trompete. Ela tem reflexos esbranquiçados. Então, esses efeitos hoje são impossíveis. Né? Hoje são impossíveis. A gente pega as análises musicais que se ensinam hoje nas escolas de música, eu não estou ainda perfeitamente ocorrente, mas eu acho que ainda, pelo menos a maioria deve ser assim, são análises tautológicas. Ou seja, você descreve aquilo que está na partitura, só. Você não faz mais do que isso. Primeiro tema, segundo tema, passagem, modulação, sei lá o quê. E aí você reduz as grandes obras-primas a uma descrição, né? Uma pura descrição. Ao invés de você trazer o que, do ponto de vista cultural, essas grandes obras-primas aportam para cada um de nós. O que sabiam fazer muito bem os músicos do século XIX, isso indiscutivelmente. Ora, o Ronaldo, ele traz esse aspecto, e esse aspecto ele é subversivo. Para ensinar a compositores, eu acho que deveria haver justamente isso, né? Criar ambientes sombrios, ambientes alegres, suscitar aspectos que podem ser metafóricos, de cores, sei lá do quê.
mas no qual a cultura entra. Ora, para o Ronaldo isso é absolutamente crucial. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, né? Não apenas não é preciso da desculpa para uma música que não é hoje de vanguarda, felizmente nós não precisamos mais disso, mas se nós olharmos de fato para ela, nós vamos descobrir que, nesse campo, hoje, essa música é uma música subversiva, porque ela trilha caminhos que não são os caminhos comuns, os caminhos habituais dos compositores contemporâneos. Era isso. Obrigado, professor. Todos podem perguntar aos membros da banca ou alguma pergunta geral que alguém eventualmente queira fazer. Para quebrar o gelo, eu vou fazer uma. E aí a gente começa e o pessoal, de repente, vai se soltando, né? Acho que essa questão historicista que o Sidney levantou, e o professor Colli também, né, adentrou nela, com essa questão das vanguardas, para mim traz um dado que eu sempre me perguntei sobre ele, que é se o papel do intérprete, né, no caso do Ronaldo, mas do compositor brasileiro em geral, né, quer dizer, se a visão histórica, essa mais oficial, de uma certa forma relega ao segundo plano compositores que não atuam na vanguarda, né, se a presença forte de compositores como esses e outros mais antigos, como Radamés, que em certo momento da história foi também colocado de lado, se não é devido ao papel forte dos intérpretes que essa música se mantém tão viva, né? Quem quiser responder. Obrigado. Boa pergunta, né, Paulo? Isso é interessante, porque uma música como a do Ronaldo, ela dá prazer também a quem toca, né? E e a quem rege, não é? Isso faz toda a diferença na hora de se escolher um repertório. Puxa, o Ronaldo, ele é um pianista de mão cheia. A gente ouviu hoje ele tocando. O contato íntimo que ele tem com a materialidade do instrumento musical, não é? Corporal, isso e a habilidade que ele tem de imaginar como isso acontece em diversos instrumentos que ele não toca, mas que ele é como se estivesse tocando. Ele faz a música dele como se ele estivesse tocando cada um dos instrumentos da orquestra. E isso reflete muito numa energia que parece que dá vida e dá vontade de se dar vida às obras dele, né? Eu acho que essa questão do intérprete é bastante importante. Agora, o que a gente está chamando, que eu estava chamando de ideologia historicista, né, é interessante, porque não é a história. Porque a história mesmo, a história do século XX, ela é a história de um grande... a história do século XX tem Pierre Boulez e tem Beatles, né? E tem Bjork, e tem... Não é? Essa é a história, de verdade. Tem a arte pop, tem uma série de... Esse é o século XX que aconteceu de fato, e que já acabou. Agora a gente pode, inclusive, passá-lo a limpo de uma maneira... O que acontece é que, num determinado plano da academia, e eu acho que é mais arraigado na academia musical até, porque há sempre houve, nas artes plásticas e na literatura, uma crítica dissidente, autores independentes que entraram para esse cânone, tanto brasileiro quanto fora, sem ser exatamente ligados a um comprometimento do experimental. E por outro lado, esse experimentalismo também faz parte. E não há nenhum problema. O que sobram são obras e autores. Não é? Num pequeno livrinho que eu escrevi em 2010, chamado Música Clássica Brasileira Hoje, que eu tive que, por uma contenção total, escolher 14 compositores apenas, vivos todos, brasileiros, para dedicar verbetes especiais, e deixei 70 outros fora,
né? Na armadilha de uma coisa como essa, né, de uma empreitada como essa, o Ronaldo foi a primeira pessoa que me parabenizou por ter incluído um jovem compositor chamado Felipe Lara, que até aquela altura estava ainda mais no início de carreira ainda do que agora, e que é talvez um dos grandes nomes da música experimental, enfim, um dos grandes brasileiros que cultivam uma música experimental realmente, com todo o radicalismo que essa expressão tem, e que também está sendo tocado por todo mundo, pelo Quarteto Arditi, por tudo quanto é lado, né? Então, não há nenhum problema nesse experimentalismo, mas o problema é criar uma narrativa e depois acreditar na própria narrativa e ir deixando de lado o quê? As obras, os autores, as composições, a escuta, né? Então, eu acho que essa é a ressalva. O experimental está junto com isso. Boulez fez obras que estarão em antologias da música do século XX, com certeza, né? Acho que, não sei se esclarece um pouco, se ajuda a dar esse pontapé para o diálogo. Essa questão da vanguarda, do experimentalismo, eu acho que a gente não pode ser radical, né? Para mim, o que vale é a qualidade. Eu posso gostar muito da produção do Flor Menezes, não sei se ele gosta da minha, mas gosto, sou amigo pessoal dele e não componho como ele. Mas você não pode rotular, e havia isso realmente, como você falou, na década de 60 e 70. A gente era obrigado, mais ou menos, a seguir a vanguarda polonesa daqueles anos, que era, digamos, o fim do serialismo, do pós-serialismo, no aleatório, o início do aleatório, aquelas questões todas. Era o Penderecki do início da carreira dele. Então, o mundo todo compunha daquela maneira. E até que eles próprios chegaram ao fim, e o Penderecki, para atender uma encomenda do Zubin Mehta para a Filarmônica de Nova York, faz sua Sinfonia de Natal como Mahler. E aí começa um grande período neorromântico, né? Tudo vai tendo uma ação e uma reação, ninguém aguentava mais aquilo também. Então, eu vejo hoje os meus alunos, graças a Deus, muito mais despreocupados desse policiamento do que eu, quando fui aluno, me preocupava. Era isso, para você atuar profissionalmente, tinha que seguir um certo ritual e uma certa estética, né? Então, eu acho que o mais importante, lógico, você precisa estar atualizado e antenado com o que acontece no mundo, mas o mais importante é você ter uma boa técnica para você construir a sua música, ser verdadeiro realmente com a sua linguagem e dosar essa técnica com a emoção, porque você vai passar bem a mensagem. Se você compor só com emoção, sem técnica, vai ser uma barafunda, ninguém vai entender nada. Se você compor só com a técnica, pode acontecer o que acontece com alguns compositores ingleses, por exemplo, Harrison Birtwistle, pouca gente conhece, muito especulativo, muito claro e tal, mas falta sentimento. Se você compara com um compatriota dele, Benjamin Britten, anos atrás, você vai ver a diferença. Por quê? Porque ele colocou todo o sentimento na linguagem dele com uma técnica maravilhosa e a música passa, né? Eu acho que é isso. As coisas convivem, né? Eu adoro a música de Ligeti, eu adoro a de Berio, eu gosto dos compositores latinos, principalmente contemporâneos, eslavos, né? Tem uma certa diferença com os nórdicos, mas não todos, porque tem muito bons também. Mas eu acho que essa questão do sentimento daí fica mais presente em obras de Messiaen, em obras de Curta, de Ligeti, né? Eles têm, né, a par da modernidade, da vanguarda, do experimentalismo, eles têm o sentimento nas veias também e colocam ali na música que eles fazem. Só o adendo, eu acho que o Ronaldo expressou perfeitamente, mas eu queria acrescentar só uma coisinha, Ronaldo, que é o fato de que toda exclusão no campo artístico é péssima. Não é? É esse o princípio. E a modernidade foi muito exclusiva. Não é? Ela, a propósito da modernidade, era você pode ser perfeitamente livre, mas seja moderno.
Era como o mote da Igreja Católica: fora de mim não há salvação, não é? Fora da modernidade não havia salvação. E esse aspecto me parece fundamental. E eu fico muito feliz de ter vivido o suficiente para hoje poder ouvir, por exemplo, Pierre Boulez, que é um compositor que eu admiro profundamente e de quem eu gosto muito, mas também de ouvir Meyerbeer, que é um compositor que me fascina profundamente, que era considerado o lixo do lixo, ou Massenet, como você tinha falado agora há pouco. Temos mais perguntas? Bom, eu queria parabenizar inicialmente a mesa pelas diversas abordagens, a maturidade das abordagens e, claro, o nosso homenageado, que já tive a oportunidade de fazê-lo ontem. Acho que os temas que aparecem em vários momentos são muito importantes e se referem não apenas à obra e à condição de Ronaldo Miranda, compositor, criador, mas, de certa forma, a de muitos de nós, né? Eu ouvi com muita atenção as colocações do professor Colle, que eu admiro bastante, mas fico um pouco problematizando a expressão moda intelectual, porque é claro que essa formulação está denunciando algo de desintelectual nesse movimento, né? Na medida em que é uma contradição nos termos, na medida em que, para que algo seja intelectual, é preciso que ele problematize algo. No caso do modernismo, a crítica da representação por aí. E na reação a isso, ou na percepção de que esse programa intelectual não dá mais conta da diversidade da vida sonora, vamos dizer assim, nós nos sentimos, portanto, desafiados a renovar esse programa intelectual, que eu acho que é isso que, de fato, está em pauta, né? Então, em que medida essas músicas compostas hoje são ou implicam uma renovação desse programa intelectual na direção de mais liberdade, claro, de que escolhas, de que a liberdade das escolhas possa ser preservada. E isso eu acho que é uma questão que está em... Por exemplo, é a questão da minha pesquisa. Eu quero responder como os compositores baianos se relacionaram com essa rede discursiva internacional chamada Vanguarda, mas como inocularam nesses discursos momentos que são momentos de lugar de fala da Bahia, onde o lugar de fala é a Bahia, apesar de se estar projetando, reverberando aparentemente apenas uma rede discursiva. Eu acho que esse é um problema que afeta todos nós e acho que aparece aqui e que, é claro, vai bater nas análises, na tautologia das análises, como é o caso da análise dos conjuntos, mas, evidentemente, há um movimento de renovação nisso aí, e o Hans Lee, que acabou gerando esses últimos 25 anos de atenção para a análise narrativa, né? E agora eu vejo alguns resultados que realmente me parecem bastante interessantes de conseguir essa junção ou essa repactuação entre semântica e sintaxe. Portanto, acho que estamos todos nesse problema, mas quando a gente ouve a música de Ronaldo Miranda, a gente sabe que está nesse campo de batalha. Precisamos avançar e falar mais sobre o assunto, a meu ver. Mas agradeço a todos pelas contribuições tão importantes. Já que eu fui mencionado, eu vou dizer só uma coisinha, não é? Eu falei modas intelectuais porque eu acredito muito nelas. Quer dizer, parece uma contradição, mas não é, porque nós temos as modas, elas funcionam de maneira acrítica, não é? Nós temos um autor, por exemplo, não é, que esteja em moda no meio universitário. Isso é muito comum. Tem um autor que está em moda no meio universitário. No campo da história da arte, por exemplo, que eu trabalho, tem um autor hoje que se chama Warburg,
que está muito em moda, né? E eu vejo o tempo todo as pessoas falando em Warburg, etc. A grande maioria nunca leu Warburg, né? A grande maioria ouviu falar de, né? E a moda, ela circula dessa maneira. Ela circula de uma maneira, de fato, um pouco superficial, me parece. E quanto ao aspecto da renovação, não é? Aí a minha convicção quer dizer, esse modo de pensar, essa estrutura de pensamento que coloca a renovação como um projeto, digamos, objetivado, ele é uma herança das tradições modernas, me parece, não é? As obras de arte, elas se renovam historicamente na medida em que elas se fazem. E eu não imagino nem Bach, nem Mozart, nem Beethoven dizendo: eu vou compor isso porque eu quero renovar, não é, a música. Eu vou compor isso porque isso é um caminho que eu escolho, é um caminho diverso que eu estou explorando. Mas eles renovam efetivamente a música. A ideia de que não é, há uma dimensão positiva muito forte na renovação, me parece, não é, leva a uma concepção que o próprio artista pode endossar e que eu vou fazer tal obra para renovar. Em primeiro lugar, isso nem sempre ocorre, não é? Eu posso tentar renovar, mas eu estou simplesmente repetindo elementos que me parecem elementos novos. E, em segundo lugar, isso me parece dar uma dimensão, no fundo, extra-artística, profundamente intelectual, e que resfria, né, o processo criador, que é muito misterioso, não é, que não cabe nessas gavetas assim muito claras. Era o que eu tinha a dizer. Eu agradeço muitíssimo. Eu concordo que existem modas intelectuais. A minha observação é que a expressão tende a colocar um pouco do lado esse núcleo que originou, para início de conversa, o que eu estou chamando de problematização. Agora, eu concordo, a problematização não precisa nem ser algo que se centre na renovação, e a psicanálise está aí para dar tantas contribuições nessa direção, né? Mas pode ser uma problematização de vida, né? A problematização como algo vivido, né? Schoenberg usa o termo, né, problema tonal. Acho que ele está falando de algo do vivido e do sensível, e não necessariamente. E também queria lembrar aquela frasezinha que o Beethoven bota lá, o Müsse sein, quer dizer, será preciso, de alguma forma, ele estava problematizando o seu futuro. Mas, olha, não cabe ir adiante aqui, eu acho que é uma verdadeira aula que foi dada e acho que temos uma série de assuntos aí para estimular o pensamento. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, conhecer um pouco a obra do compositor e do debate aqui da mesa. Eu sou aluno de mestrado de composição, entrei agora em 2016 da Unicamp, e eu fiz o bacharel em música popular e comecei os meus estudos efetivamente em composição no último ano. E eu tive um pouco desse choque, né, porque eu trabalhava com jazz e canção brasileira, que é estritamente tonal, e depois comecei a estudar composição, e a primeira coisa que eu ouvi foi Stockhausen, Ligeti. Eu tive que um ano assim para entender o que estava acontecendo assim. Eu queria perguntar para a mesa, porque agora meus estudos estão se voltando um pouco o pensamento sobre a linguagem, né? E eu queria perguntar para a mesa até que ponto essa questão da recepção da obra de arte não está ligada à comunicação, e essa comunicação dentro da dimensão da linguagem, da música como linguagem, né? Eu estou tendo contato com autores como Umberto Eco
e linguistas como o Barthes ou Jacobson, se às vezes a abordagem de certos materiais na composição musical, ela não é por conta de uma necessidade de comunicação, de uma sensibilidade. Porque eu percebo que dentro essa coisa da renovação, às vezes, tipo, se pensar na renovação da forma, você pode utilizar o material, às vezes, de pensar uma nova recepção da música. Às vezes, numa disposição do palco, já estaria trabalhando uma renovação, né? Não só na questão do trabalho artesanal da música, né? Dos objetos sonoros. Eu queria perguntar se isso não é levado em conta nessa nova apreensão dessa percepção contemporânea da música, se isso não incluiria uma abordagem interdisciplinar, assim. São muitas perguntas, né? Eu não sei bem como equacionar uma resposta mais pontual. Né? Para pegar um gancho, professor Colli, na comparação sempre saudável, ainda saudável, entre romantismo e modernismo, né? Quando o século XIX olhava para o conteúdo especificamente e dizia que o que está fora era apenas a forma, né? A gente pode inverter esse esquema, assim como talvez Nietzsche tenha invertido o platonismo, né? Passado mas sem sair fora do modelo, né? No século XX, como um efeito colateral até do Hanslick, porque o que ele diz no tratado dele é uma coisa um pouquinho diferente até, você tem o contrário, você diz que o que importa é a forma e o resto é extramusical. Né? Quer dizer, aquilo que era exatamente a essência e que se distanciava da mera formalidade, de uma mera formalidade, passa a ser visto como... A essência passa a ser visto como a forma, a estrutura da obra, e o que não é essa estrutura é chamado, não está dentro dos domínios da música. Olha, mas é impossível, o professor Paulo falou, a psicanálise também está aí, né? É impossível não haver semântica. Porque quando eu chamo a minha composição de opus 1A, né, ou peça sem título, número 29, eu estou adotando uma estratégia retórica, semântica, construindo a ideia de que não há nada extramusical na minha obra. Mas ela é. Isso é uma coisa extramusical. Quando eu digo a minha música não significa nada, isso já é uma significação. Eu estou adotando uma estrutura retórica que eu posso achar por bem, por questões políticas, psicológicas, achar por bem usá-la. É uma estratégia. Mas eu não estou escapando dessa dicotomia. E é isso que precisa ficar claro. No caso, você está indo por autores bons, porque Eco faz um livro que chama A Estrutura Ausente, ou outro, As Formas do Conteúdo. Esse é um autor interessante, um estruturalista que está preocupado com os limites da estrutura, né? As negações, as contradições da própria estrutura. E, finalmente, a questão da escuta é absolutamente essencial, né? A questão da recepção. Porque, diz o grande crítico Harold Bloom, os textos conversam entre si. Os significados não estão nas obras isoladamente, estão entre elas. É o que acontece entre uma e outra. Né? E a interpretação forte, ela é a capacidade de escutar diferentemente. A renovação se dá, antes de mais nada, na escuta. E a composição que você virá a fazer é resultado de uma escuta que você fez, de alguma outra coisa. Incluindo, inclusive, aspectos inconscientes, claro. Saudáveis aspectos inconscientes. Né? Então, acho que eu não resolvi o seu problema. Talvez eu tenha até aumentado o número de variáveis para você pensar. Mas acho que é o papel também de uma conversa como essa. Né? Só queria acrescentar uma coisa do ponto de vista histórico.
nessa relação entre o artista e o público, o compositor e o público, e o aparecimento das vanguardas na história. E essa relação é a seguinte: o corolário que garante a qualidade e o caráter inovador, renovador de uma obra dentro da história foi, porque foi um processo repetitivo das experiências da vanguarda, a incompreensão do público. Né? A ideia muito romântica do artista incompreendido é uma garantia da qualidade da sua obra. Ela passou a ser uma garantia da qualidade da sua obra. Então, passou até a ser uma dimensão digamos, de reconhecimento. A minha obra ela é extraordinária justamente porque o público não a compreende e não gosta dela. Esse é um traço muito frequente da vanguarda. Eu tive uma experiência há um tempo, uma experiência pessoal que eu acho significante nesse sentido. A USESP tinha me pedido para escrever um texto para um programa da USESP. E tinha lá uma obra de um compositor contemporâneo brasileiro, que eu não conhecia a obra, e, que, enfim, não tinha acesso, não sabia nada, inclusive não conhecia o compositor. Então, aí a USESP me pôs em contato com esse compositor. E esse compositor me mandou um e-mail dizendo assim: eu fico muito feliz que você vá ouvir, porque eu queria saber coisas dele, né, para poder escrever alguma coisa ali dentro, tirar alguma coisa de lá. E ele me escreveu: eu fico muito feliz que você vá ouvir a minha obra, porque você vai ser capaz, o que me honra muito, naturalmente, de perceber a profundidade, etc., coisa desse tipo, porque eu não escrevo para as velhinhas que frequentam a Sala São Paulo. Isso me causou um choque, mas isso é uma consequência desses comportamentos modernos. E eu acho muito interessante a sua origem da música popular, que eu acredito que você não deva esquecer, porque um dos aspectos essenciais da música popular é que quando você ouve é muito gostoso. Se não for, não vale a pena ouvir. Se você não está em comunicação com o público, não vale a pena a coisa funcionar e você fazer, porque perde o sentido, não é? Você precisa, na música popular, você precisa de um engajamento forte com o público. A música erudita é o contrário. Não é? Quanto mais intelectual, quanto mais... Não é? Houve uma época que quanto mais assim, em Torre de Marfim você se encontrava, maior era o compositor. Eu acho que esse retorno ao público é alguma coisa de absolutamente essencial. A experiência do artista, não é? Você compõe. A experiência de ouvir a sua obra é muito importante, né? Você ter materialmente no ouvido, não é, os sons da sua obra é muito importante. Mas além disso, é muito importante a reação do público. Não é que o público sempre tenha razão, não é isso. Mas é você perceber como é que isso circula, como é que o público reage ao que você está fazendo. Né? Um público sem preconceitos, as velhinhas da Sala São Paulo, por exemplo. Né, que podem ter também os seus critérios, que são também pessoas, são velhinhas, mas estão vivas, né, gostam de música, estão indo lá. Né? Então, por que excluí-las como se isso fosse uma garantia? Então, acho que esse é um ponto muito importante, você levar em consideração o público. Não é? Um grande exemplo do cinema. O Hitchcock, que é um gênio absoluto, ninguém discute isso, não é? Perguntavam para ele: qual é o filme que você mais detesta? Os Amantes do Capricórnio. Por quê? Porque não deu bilheteria nenhuma. Isso é uma lição. Isso é uma lição. Eu estou fazendo e ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma grande obra, eu estou interagindo com o público. Acho que esse é um ponto importante a ser pensado. Espero que tenha contribuído um pouquinho. Jorge, se me permite só um complemento, nós não podemos também subestimar as velhinhas da Sala São Paulo. Né? Até porque a gente também, eu com o maestro Lutero vindo para cá, falávamos de uma certa torre de marfim da universidade, num certo isolamento. Às vezes, a visão que se tem dentro dos muros universitários, do que seja a recepção dentro de uma sala de concertos, é feita por gente que não está frequentando os concertos. Né? Eu tenho tido lições de humildade, saindo da academia, a partir do momento que tenho feito crítica de música para a Folha,
de ver como os espetáculos estão lotados, como há interesse, como as senhoras olham e falam, esse é o japonês, é o Takemitsu, ou é aquele outro? Como a USESP abre uma temporada com o Concerto para Percussão de James Macmillan, uma obra predominantemente atonal, contemporânea, fruto de encomendas, co-encomenda da orquestra, de meia hora, em que o Colin Curry, o percussionista, vai passando de um lado para cá, para o outro do palco, em diversos sets de percussão, dialogando com tudo, dialogando com todo experimentalismo, com todo o passado, com sala cheia em todos os dias, aplaudido, de pé, fazendo um bis numa peça para caixa solo, numa abertura de temporada de orquestra. Né? Aplaudido por pessoas de todas as idades. Né? Então, eu acho que também há um ranço nós, acadêmicos, né? e especial nos departamentos de música, no nosso entorno, que um contato mais próximo da vida real dos músicos, das salas de concerto. Né? Eu vejo o Encontro Ronaldo em todos os concertos, mas nem todos os colegas professores são frequentadores de concertos. Né? Então, acho que isso também é uma sinalização para nós, da universidade, pensarmos um pouco mais, né, de uma maneira mais ampla. Será que nós não estamos perdendo também algum tipo de bom? Tem muita gente produzindo, tem muito compositor compondo, tem obras sendo estreadas, tem discos sendo lançados, tem gente tocando por toda fora. Tem muita coisa boa acontecendo. E para quem, como eu, fui estudante nos anos 80, quando não havia uma orquestra afinada na cidade, na minha cidade, de São Paulo, a não ser quando a Cultura Artística trazia um concerto de R$500, eu ficava na fila lá para até a última hora para ver o Culto Mazur por R$10, para entrar naquela cota final. A gente caminhou muito, né? E muita gente trabalhou para se chegar nisso. O Maestro Lutero é um exemplo, por exemplo, de pessoas que trabalharam para a gente estar hoje numa outra situação. Né? Enfim, é um privilégio estudar música hoje, estudar composição aqui nesse momento do Brasil. Eu acho que a gente nunca teve tanta variedade e tanta diversidade. Apesar que, às vezes, dentro da sala de aula parece que não, que está tudo, está tudo em depressão. Bom, a Thaís pediu para a gente, mais ou menos 1 hora, finalizar, né? Então, agradecendo a presença de todos, aos membros da banca e à produção, a gente termina esse debate aqui, tá ok? Muito obrigado.